Pela fé nós alcançamos a justiça e retidão. Em Jesus que deu a vida pela nossa redenção. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor. Para sempre viveremos com o nosso Redentor. Nós teremos prêmio e da peregrinação e louvor sempre teremos, nossos lábios cantarão. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor. Para sempre viveremos com o nosso Redentor.
e com a luz pode voltar amor em Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, ele sempre de louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, ele sempre de louvor. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Deus, pois, pôs uma nuvem por cima do seu povo, o fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como um rio, pois ele lembrou da sua santa promessa, feita a Abraão, o seu servo. Assim Deus os tirou do Egito, o seu povo escolhido, e eles saíram de lá cantando e gritando de alegria. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza, e contem às nações as coisas que Ele fez. Com estas palavras do Salmo de número 105, dos versos 39 a 43, chamo todos os irmãos bem-vindos à casa do nosso Deus. Quando a igreja cristã, neste final de semana, lembra o 9º domingo após Pentecostes. E o tema da nossa mensagem, logo a seguir, será a leitura de hoje do Santo Evangelho, quando Jesus vai multiplicar pão e peixes, e mais de 5.000 homens vão comer, somente a partir então de 5 pães e alguns peixes. Queremos ver o que podemos aprender com essa história e como nós também somos convidados por Jesus a sempre acreditar e esperar nele. A congregação pode se assentar. Também chamo bem-vindos aqueles que nos acompanham de forma online. Muito obrigado por estarem conosco e convidamos para que permaneçam conosco neste culto, quando juntos queremos adorar ao nosso Deus, o nosso Criador e mantenedor. Quero convidá-los também assim para iniciarmos com esse nosso momento litúrgico. A congregação pode permanecer assentada e nós invocamos como consta na liturgia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los a cantarmos a primeira canção, que tem como título Ó terras todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai. É o hino de número 62.
Assim como a canção vai dizer, vai trazer um convite, toda a terra, cante, louve a esse Deus, porque Ele é digno desse louvor e adoração. Assim nós, como seus filhos, queremos louvar e adorar esse nosso Deus. Hino de número 62. Todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-nos com louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-nos do Senhor é Deus, seu nome adora terra e céu, não é seu próprio Criador, pois todo deves ao Senhor. Seu povo somos, louvarei, e por seu terno louvarei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vem entrai, ações de graça provertai, lembrai-nos salmos de louvor, nos santos santos do Senhor. De geração em geração, perdoa sua compaixão, seu santo nome bendizer, a verdade mil rever. Convido para nos colocarmos em pé, e nós seguimos com a liturgia, com a confissão e absolvição. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Aqueles irmãos que puderem e querem se colocar de joelhos, estão convidados a fazê-lo para o momento de confissão. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte, e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados, e aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino. E lhes concede o Espírito Santo. Amém. Podemos nos colocar em pé, depois de termos feito a nossa confissão, sabendo que Deus assim nos perdoou. Convido para louvarmos ao nosso Deus com a leitura do introito deste final de semana, do Salmo 136, dos versos 1 ao verso de número 9. E os irmãos vão perceber de que pelas leituras bíblicas de hoje nós vamos falar de que Deus sempre é bom para com o seu povo. Ele sempre ajuda, Ele sempre consola, Ele dá comida, Ele cura, Ele está sempre junto dos seus. A leitura bíblica do Salmo 136, versos 1 a 9. Convido para fazermos de forma responsiva. A linguagem utilizada é da Nova Almeida atualizada. Deem graças ao Senhor,
porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que, com entendimento, fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até aqui a leitura do Salmo para o dia de hoje. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Oremos. Pai Celestial, apesar de não merecermos a Tua bondade, ainda assim atendes todas as nossas necessidades, do corpo e da alma. Concede-nos Teu Espírito Santo, a fim de podermos reconhecer os Teus dons, dar graças por todos os Teus benefícios e Te servir com obediência voluntária, através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Podemos nos assentar, convido para cantarmos mais uma canção que tem como título Como Eu Amo o Teu Templo. É o hino de número 71 do Louvai ao Senhor. E na segunda estrofe eu convido as crianças para chegarem diante do altar. Quem trouxe pode fazer a sua oferta. Nós oramos e segue com a professora para a escola dominical. Hino de número 71. Acompanhar a oração que queremos fazer com as crianças. Oremos. Querido Salvador Jesus, te agradeço por mais uma vez poder estar em tua casa. Eu também sei que durante esta semana eu errei muito para contigo e o meu semelhante, mas tu sempre me perdoas, porque és o meu Deus e me amas. Me ajude e permita que a professora possa me explicar esse teu amor e também a me ensinar
como não mais pecar, seguindo os teus ensinamentos e a tua vontade. Depois, junto com meus pais, voltarei para minha casa e peço que tu assim nos abençoes em mais uma semana em nossa família, para termos o teu cuidado e a tua proteção. É em teu nome, Jesus, que eu peço e agradeço, meu amigo e meu Salvador. Amém. Podem ir com a prova. Congregação pode se assentar, por favor. A leitura bíblica do Antigo Testamento para o dia de hoje é um dos profetas maiores, do profeta Isaías, no capítulo 55, dos versos 1 a 5, quando nós vamos ter um texto aqui bem parecido depois na leitura do Evangelho, quando Jesus vai multiplicar o pão e o peixe. E aqui na leitura do Antigo Testamento do profeta, ele vai fazer um convite a respeito e a pedido de Deus para que o povo venha. Compre sem dinheiro, ou seja, Deus quer dar, Deus quer abençoar o seu povo e Deus cuida do seu povo, para aqueles que assim o buscam e também o seguem. Isaías capítulo 55, a partir do verso 1, diz assim no texto: Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham comprar e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você. Por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A epístola está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, também dos versos 1 a 5. Diz assim no texto: Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, e eles pertencem à adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Até aqui a leitura da epístola. O Santo Evangelho, para este final de semana, é de Mateus, capítulo 14, dos versos 13 ao verso de número 21. Esse texto servirá de base para a nossa mensagem logo a seguir. Em reverência para a leitura, nos coloquemos também em pé. Diz assim no texto: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora.
deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Podemos nos assentar? Quero convidá-los a cantarmos mais uma canção que tem como título: Vem amigo, vem irmão, para andar no caminho do Senhor. E é isso que o Evangelho de hoje também nos mostra. Não só porque ele saciou aquelas pessoas famintas, mas pelo fato de que Jesus se compadeceu delas, como ele se compadece de nós. E aí temos o convite: vem seguir o Salvador Jesus. Não se esqueça que Jesus ao seu lado sempre está. Na tristeza e na alegria, Ele é a luz que brilhará. Vem amigo, vem irmão, no caminho do Senhor. Vem amigo, vem irmão. Não se esqueça que Jesus sempre quer te perdoar. Ouça a voz do bom pastor, pois a luz ele quer salvar. Vem amigo, vem irmão, no caminho do Senhor. Vem amigo, vem irmão. Nos caminhos que eu segui, muitas dúvidas vou encontrar, mas Jesus na minha frente me guiando pra não tropeçar. Vem amigo, vem irmão, no caminho do Senhor. Vem amigo, vem irmão. Não se esqueça que Jesus morreu por você na cruz, trouxe vida e salvação, paz, amor no teu coração. Vem amigo, vem cantar, vem amigo, vem louvar, vem dizer: Jesus te amo. Em nome de Jesus, não somente aquele que faz milagres, mas aquele que perdoa pecados. Amém. O texto que serve de base para a nossa reflexão é o que foi lido há pouco do Evangelho de hoje, de Mateus, capítulo 14, quando vamos ter um dos primeiros relatos da primeira multiplicação do pão e do peixe que Jesus fez. Porque na sequência da leitura bíblica, para o final do Evangelho de Mateus, vamos ter outro relato de outra multiplicação. Esta, porém, é a primeira.
Queremos ver o que Deus tem a nos ensinar através de sua palavra. Amém. Por favor. Estimados irmãos em Cristo, filhos de Deus, as leituras bíblicas deste final de semana, tanto do introito do Antigo Testamento de Isaías, também Paulo em sua carta aos Romanos e também Jesus em Mateus capítulo 14, se nós lermos esses textos, vamos ver de que eles apontam para uma determinada ocasião, mas principalmente para um determinado fato que acontece. Por exemplo, em todas as leituras vamos perceber de que temos ali um Deus que ajuda e que vem ao encontro daqueles que o temem e esperam nele. Mas se nós olharmos e prestarmos atenção nas leituras bíblicas, vamos ver de que Deus não vem ao encontro somente, como vamos ver daqui a pouco na leitura do Evangelho, de que Jesus multiplica o pão para saciar a fome das pessoas. Também. Mas Ele também, ao mesmo tempo, como Ele ajuda as pessoas através da cura dos enfermos, antes da multiplicação do pão e do peixe, Jesus, na verdade, quer ajudar e quer olhar para a alma das pessoas, para o espírito. Afinal de contas, para Jesus seria muito interessante se Ele, quem sabe, fizesse um monte de milagres, tanto mais Ele seria conhecido. Mas a pergunta é, qual seria o valor de um milagre? Se ele não viria acompanhado com uma palavra, um conselho que tocasse a fé, que tocasse o coração das pessoas, para que elas crescem, seguissem o Salvador Jesus. Assim, Jesus, nas leituras de hoje, vai nos mostrar de que Ele quer não só ajudar o corpo físico das pessoas, mas Ele também quer falar para a alma e para o espírito. Quando nós olhamos nessa perspectiva, vamos ver de que a leitura do Evangelho, ela começa dizendo que Jesus se retirou dali porque ele estava triste. Ora, Jesus saiu dali porque há poucos minutos ele havia recebido a notícia de que mataram João Batista, entregando a sua cabeça numa bandeja para Herodes. Sabemos que João Batista era primo de Jesus. E assim agora Jesus fica triste porque João havia batizado Jesus e havia, na verdade, começado a ensinar também que Jesus era o Filho de Deus, quando ele aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, além do seu primo, um amigo, um evangelizador, alguém em quem Jesus também confiava e alguém que tinha fé, está morto. Jesus, triste, se retira para um lugar sozinho. Diz o Evangelho que ele entrou no barco e foi para um lugar sozinho para com os seus discípulos. Não somente talvez para ficar triste ou até chorar. Jesus queria, na verdade, ensinar seus discípulos. Ele queria falar para o coração dos seus discípulos. Mas se seguirmos as leituras, vamos ver de que as pessoas seguiram Jesus por terra. E alguns ainda chegaram antes dele lá onde ele chegou. E quando Jesus chega lá, ele vê aquela multidão. E ao invés de ele sentar com os seus discípulos e descansar, pensar no que estava acontecendo e trazer uma palavra para os seus discípulos, agora ele vê uma grande multidão diante de si. O Evangelho vai nos dizer de que somente homens que comeram foram mais de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Tranquilamente naquele monte diante de Jesus, poderíamos dizer que tinha mais de 10.000 pessoas querendo ouvir uma mensagem dele, um conforto, um alento. Mas o texto vai dizer de que aquelas pessoas não foram somente lá para ouvir Jesus, mas elas queriam também que ele as ajudasse. E assim o Evangelho vai nos dizer de que Jesus cura muitos daqueles, e depois então da cura é que ele multiplica o pão e o peixe. Se nós olharmos para a multiplicação do pão e do peixe, vamos ver de que aqui em Mateus 14 não é o primeiro lugar que isso acontece. Vejam, irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão, e estava no deserto, Deus não só multiplicou o pão, mas Deus fez cair pão do céu.
E todos os dias eles ajuntavam e se fartavam, não só com pão, mas também com carne. Isso porque Deus veio ao encontro do seu povo. Mas ainda antes de chegar no Evangelho de hoje, se olharmos para o Antigo Testamento, vamos ter ainda mais um relato da multiplicação de pão, que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir lá do verso 14 em diante. Quando Eliseu recebeu uma visita de alguns homens onde ele estava, e eles estavam com muita fome porque estavam vindo de uma viagem, e então Deus vai dizer para Eliseu: sirva aqueles homens. Eram 100 homens. Eliseu chama o seu servo e lhe entrega, na verdade, um cesto com 20 pães. A primeira reação daquele servo foi olhar aqueles pães e olhar para Eliseu e dizer: o quê? 20 para 100? E ele vai dizer, o próprio texto diz, o servo disse: Senhor, é impossível. 20 pão para 100 homens não dá. Eliseu olha para ele e disse: Deus disse que dá. Vai e serve. Ele foi. E qual foi a surpresa? Aqueles 100 homens comeram e se fartaram, e aquele servo trouxe ainda de volta pão, porque ainda sobrou. Isso porque, se nós olharmos aqui, Deus está presente. E aí nós chegamos no Evangelho, na multiplicação do pão e do peixe de hoje. Quando Jesus, na verdade, agora vai então ali ajudar aquelas pessoas que estão ali, não só fisicamente curando elas, mas também falando para a alma e também dando a elas alimento. Jesus ali também veio ao encontro daquelas pessoas, porque agora Deus faz. Lembra? No deserto, Deus veio ao encontro do povo, mandou o maná. Através do profeta Eliseu, ele disse para o profeta: vai lá que vai dar certo. Agora no Evangelho, é o próprio Deus que faz. É o próprio Jesus que pega os pães, dá graças a Deus, abençoa e distribui para o povo comer. E sabemos qual foi o resultado. Deus, quando ele veio alimentar aquele povo lá no deserto, vamos ver que no primeiro momento aquele povo, o povo de Israel, não havia ainda entendido, não havia ainda, quem sabe, acreditado em Deus. Por quê? Porque quando eles estavam com fome lá no deserto, o povo de Israel, na verdade, ao invés de olhar para o céu, pedir ajuda para Deus, buscar a ajuda dele, que ele podia ajudar eles, porque foi ele que tirou eles do Egito. Deus não era desconhecido para aquele povo. Eles sabiam quem era Deus, e eles sabiam o poder que Deus tinha para eles. E o que aquele povo de Israel fez? Olhou para trás, olhou para o Egito quando estavam com fome. Ao invés de pedir pão para Deus, pediram e disseram para Deus: seria melhor se nós tivéssemos ficado lá no Egito. Lá nós podíamos ter comido, como diz no texto, melão, pepinos azedos, tínhamos lá e carne com fartura. E tu trouxe nós aqui para morrer para o deserto. Como o homem enxerga curto. Como o homem não consegue olhar para o lado. Como o homem não consegue olhar para cima. Deus abriu o mar para o povo passar em seco. Deus mandou 10 pragas que atingiram somente os egípcios, inclusive os filhos morreram. E agora, será que Deus não podia dar somente pão para eles? Claro que podia. Tanto é que Ele dá. Ele faz, na verdade, agora chover pão do céu. E assim, mais uma vez, Deus agora, junto com o seu povo, pede para que eles acreditem. Não para que fiquem olhando para trás, se lamentando da escravidão onde eles estavam, mas que olhem para frente e esperem ajuda que vem do alto. Será, irmãos, que na nossa vida muitas vezes nós não somos iguais ou parecidos com o povo de Israel? Será que muitas vezes, ao invés de olharmos e sabermos que temos um Deus que é forte, que pode nos ajudar, que pagou pelos nossos pecados, nos mantém até o dia de hoje,
Não pode, quem sabe, vir ao nosso encontro e nos ajudar nas dificuldades, nas provações que temos? E muitas vezes ainda olhamos para trás. Muitas vezes, quem sabe, reclamamos daquilo que não temos e esquecemos de agradecer daquilo que temos. Esse era o povo de Israel. Esse às vezes somos nós. Se nós olharmos agora, quem sabe, para esse exemplo, vamos ver de que o homem, na verdade, muitas vezes busca solução com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias habilidades, com aquilo que ele sabe fazer ou ser. Deus vai convidar, durante toda a sua palavra, que ele nos ensina tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para que os seus filhos depositem a confiança sempre em Deus. Mas muitas vezes o homem não consegue fazer isso ainda por causa do pecado. Vejam aquele segundo exemplo lá, quando Jesus, na verdade, veio agora para com os seus discípulos. Os discípulos tinham ali uma visão limitada do que estava acontecendo ao redor deles. Sim, porque se nós olharmos para esse texto, vamos ver que os discípulos, num primeiro momento, queriam dar um jeitinho rápido para resolver aquela situação. O que eles disseram? Senhor, manda essa gente embora. Entre outras palavras, estavam dizendo para Jesus: olha, eles escutam você. Você curou, ajudou eles, agora diz para eles ir para casa. Que enquanto eles vão indo, eles vão achando e vão comprando comida lá. Era fácil para os discípulos falarem isso, porque eles, como discípulos, estavam ao lado de Jesus, aprendendo com ele. E quem sabe aqueles 5 pães e aqueles peixes ali poderiam encher a barriga deles. Senhor, manda essa gente embora. Vamos cuidar da nossa vida e deixa que cada um cuide da sua. Os discípulos aqui agora não tinham uma visão como Jesus tinha. Na verdade, eles queriam se livrar de um problema. E Jesus, na verdade, não quer só resolver um problema, mas Ele quer ajudar pessoas. Por isso Jesus aqui agora vai chegar ao encontro daqueles discípulos e vai dizer para eles: não manda eles embora, deem vocês de comer para eles. Ora, Jesus sabia que os discípulos iam ficar com medo. Sem contar ainda que, na verdade, eles chegaram para Jesus e disseram: olha, para alimentar essa gente aqui, temos só 5 pães e uns peixes, e talvez precisaríamos de 200 denários para comprar comida para todo mundo. Os discípulos se esqueceram que do lado deles estava Deus. Um Deus que faz, um Deus que cumpre aquilo que promete. Os discípulos conseguiram olhar para aquela situação que estava se apresentando para eles, mas não para uma solução que estava do lado deles. E o próprio Jesus vai dizer: diga para aquelas pessoas se assentarem e tragam aquilo que vocês têm. Lembram da leitura do Antigo Testamento de hoje, Isaías? Quando o profeta vai convidar: venham comprar sem dinheiro, venham comer, venham comprar vinho e leite, venham se fartar, que vocês vão comprar comidas deliciosas, sem pagar nada. Jesus alimentou mais de 5.000 homens, sem cobrar um único centavo. O objetivo ali não era dinheiro. O objetivo ali também não era, na verdade, olhar para o milagre em si, de que, na verdade, aqueles 5 pães e peixes agora estavam se multiplicando. Na verdade, as pessoas ali, Jesus convida para olharem para aquele que está fazendo o milagre. Jesus, Ele é o importante nessa história, não o milagre, não a barriga cheia daquelas 5.000 pessoas. Quando olhamos para esse Evangelho, vamos ver de que Jesus trabalha com aquilo que Ele tem. Agora, se nós olharmos para a nossa vida, poderíamos nos perguntar: o que nós temos para com Deus e oferecer para Ele? Se nós formos honestos, devemos dizer: nada, Senhor, senão uma vida cheia de pecados, de erros e de falhas. E se pedirmos para Jesus o que Ele tem, o que Ele faz para com as pessoas, Ele tem perdão, Ele tem a graça, Ele tem a salvação, e Ele faz uma troca. Ele pega o pecado das pessoas, aqueles que confessam esse seu pecado para Ele,
e dá para eles por graça e por misericórdia, sem pagar preço algum. Porque Ele pagou o alto preço, quando morreu em nosso lugar na cruz, sofreu e deu a vida em nosso lugar. Ali Ele pagou por todo o nosso erro, por todo o nosso mal. E a nós Ele oferece isso, totalmente de graça e por misericórdia. Assim nós olhamos agora para o final dentro dessa história e vamos ver qual seria o segredo dessas histórias. Não olhar somente para o milagre, mas olhar, quem sabe, para quem está fazendo o milagre. Os discípulos não conseguiram ver isso, que Jesus estava do lado deles. Mas será que nós, no nosso dia a dia, também muitas vezes não conseguimos ver Jesus do lado? Quantas vezes os problemas nos sobrevêm na nossa vida? Na família, no trabalho, na escola, na sociedade? E quantas vezes, quem sabe, até entramos em depressão, quando começamos a pensar: Senhor, como é que vamos resolver esse problema? Eu não tenho mais saída. A saída está no teu coração. A saída está do teu lado. A saída está na tua vida. A saída aqui é Jesus. Ele disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E convida. Basta nos vermos. Não olharmos pela situação somente que nos é imposta pela vida, mas olharmos, quem sabe, adiante. Não sermos como o povo de Israel, quem sabe, olhar para trás, para a escravidão, olhar para o pecado, para o erro, mas olhar para a terra de Canaã que estava à frente deles. Assim Jesus também nos convida a olhar nessa direção. Mas Ele não termina o seu ensino com essa multiplicação sem dizer para os discípulos: depois que todo mundo comer, recolham tudo o que sobrar. Sabemos que o Evangelho vai dizer de que 12 cestos foram recolhidos ainda de comida. Por que Jesus queria recolher tudo isso e não desperdiçar? Em primeiro, porque Ele deu graças a Deus por aquele alimento. Aquele era um alimento abençoado por Deus. Ele pegou, partiu o pão e deu graças a Deus, e então alimentou as pessoas. E o que sobrou eles recolheram para, quem sabe, levar a algum outro lugar. Viúvas, provavelmente, que estavam ali naquela região e precisavam também comer. Ou pessoas carentes, enfermos, o vale dos leprosos, outros lugares. Mas quando nós olhamos para quando Jesus nos convida a não desperdiçar, Ele não só nos fala na questão do alimento, como dissemos antes, esse texto de hoje fala tanto do corpo como da alma. Por isso, irmãos, quando Jesus não quer desperdiçar nem o pão, Ele também nos convida a não desperdiçarmos o culto que nós temos. Não deixar passar em branco o culto, que é o momento que nós nos encontramos com Deus, dizemos para Ele que estamos errados e Ele nos dá o perdão. Porque o culto que passar, que não frequentarmos, esse na nossa vida nunca mais voltará. Podem até ter outros. Deus nos convida a não desperdiçar os estudos bíblicos que temos da palavra de Deus, para fortalecer a nossa fé, para que quando os problemas vierem, para que não olhemos para trás como o povo de Israel, mas que possamos olhar para Deus, saber que Ele está do nosso lado. Isso nós aprendemos pela palavra de Deus. E Ele nos convida para não desperdiçar isso, deixar passar em branco na nossa vida. E Ele também nos convida a não desperdiçar o alimento que Ele preparou para nós, que é o corpo e o sangue dEle, para o perdão dos pecados e o fortalecimento da nossa fé. Ele sempre prepara uma mesa e está esperando os seus filhos de braços abertos para comerem com Ele. Alguns alegres aceitam o convite e se achegam à mesa e dizem: eis-me aqui, Senhor, quero cear contigo. Mas outros, quem sabe, hoje não posso, Senhor. Hoje não posso te seguir e não posso ir ao teu jantar porque eu casei e estou em lua de mel. Eu não posso, Senhor, ir à tua casa cear contigo porque eu comprei uma junta de bois e eu quero experimentar elas. Hoje talvez um carro, uma casa, enfim. Muitos vão dizer, quem sabe: Senhor, hoje eu não posso ir comer contigo porque eu comprei um campo e eu preciso ir lá ver como é que estão os meus negócios. Sim, Jesus já alertou as pessoas de que muitos falariam e diriam isso quando eles convidam.
A história de hoje, irmãos, nos convida não só olharmos para a multiplicação, mas olharmos para aquele que fez o milagre, Jesus. E ele convida para não desperdiçar nenhum momento. Como aqueles discípulos acompanharam Jesus, como aquelas pessoas seguiram a Jesus porque estava sedenta. Jesus ia pelo mar e eles iam por terra para encontrar ele num outro lugar porque queriam ouvi-lo. E Jesus atendeu eles, curou eles, alimentou eles e perdoou os pecados. Que Deus nos capacite a também seguir o Salvador Jesus, não só para saciarmos a nossa fome e os nossos interesses, mas que possamos receber dele o perdão dos pecados e que o Espírito Santo nos ajude em nossa vida a não desperdiçar os momentos que ele nos proporciona para ouvir a palavra de Deus, meditar e estudar nela e também comer com o Salvador Jesus. Aquela refeição que ele nos preparou para o perdão dos pecados e o fortalecimento da fé. Porque quando aceitarmos o convite de Jesus, não teremos somente um grande banquete aqui e hoje, mas teremos, na verdade, a nossa fé fortalecida para um dia estarmos com ele no céu para a vida eterna. Que Deus nos guarde a não olhar só para os milagres, mas para quem fez o milagre. Não para os problemas, mas quem pode resolvê-los. Jesus, o meu e o teu Salvador. Que Deus, através de Jesus, multiplique também esse amor, graça e misericórdia na vida de cada um de nós. Porque Ele pode. Deus vem sempre para ajudar os seus, sem cobrar nada, sem dinheiro, por amor e por graça. Como Deus é bom, como Ele gosta da gente, como Ele nos ama. A nós cabe dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Quero convidá-los a confessarmos a nossa fé nas palavras do credo apostólico como projetado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queremos orar ao nosso Deus, levar nossos pedidos e agradecimentos a Ele. Quem dos irmãos quiser orar assentado, por favor, fique à vontade. Quem quer permanecer em pé, e nós oramos ao nosso Deus. Santo e gracioso Deus, mais uma vez deste-nos a oportunidade de estar em Tua casa, para ouvirmos a Tua palavra, aprendermos contigo, mas também recebermos o perdão de todos os nossos erros e falhas. Guarda-nos assim numa nova semana, em Tua companhia e com o Teu auxílio. E quando novamente pecarmos, Senhor, perdoa-nos novamente, para que sempre possamos estar sob o Teu cuidado e proteção, para termos assim a salvação eterna. Guarde, Senhor, a nossa pátria. Permita que as nossas autoridades possam sempre trabalhar pelo bem do povo. Dá-nos também tempo bom, e que a indústria possa sempre produzir alimento e emprego suficiente para todos, para que tenhamos o pão de cada dia. Abençoe, Senhor, a nossa família. Permita que possamos nos amar, nos respeitar mutuamente, assim como Tu instituíste a família e a abençoaste.
E quando o pecado surgir, permita que também possamos nos arrepender e nos perdoar. Guarde, Senhor, a todos os enfermos que buscam e esperam a Tua ajuda, os que estão em casa ou em hospitais, os que andam, os que estão acamados, aqueles que já estão quase curados ou aqueles que agora ficaram sabendo da enfermidade. A todos estes, Senhor, consola-os com o Teu Santo Espírito, e se for de Tua vontade, restabeleça-lhes a saúde, pois sabemos que para Ti nada é impossível. Guarda também, Senhor, a cada um de nós numa nova semana, para que também possamos sempre olhar para a frente e para o alto, não olhar para o nosso passado pelos pecados ou sentirmos falta daquilo que não temos, mas olha, Senhor, e permita que pelo Espírito Santo possamos Te agradecer e Te louvar por aquilo que temos e somos, Teus filhos, perdoados e salvos. Guarda-nos no participar de Tua ceia, para que todos tenham o verdadeiro proveito. E obrigado, Senhor, por mais uma vez nos oferecer esta ceia, que é o Teu corpo e o Teu sangue, para o perdão dos nossos pecados e fortalecimento da fé. Assim voltamos para os nossos lares e afazeres, certos da Tua companhia e com a Tua proteção. E assim nós pedimos, também Te agradecemos em Teu nome, ó Deus triuno, Deus Pai, nosso Criador, Deus Filho, nosso Redentor e Salvador, e Deus Espírito Santo, o nosso santificador. Amém. O Senhor esteja convosco. Elevai os corações. Rendamos graças ao Senhor nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto, quantas vezes o comerdes, em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, Jesus tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto, quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podemos nos assentar. Convido para participar da ceia os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e que cada irmão participante possa ter o verdadeiro proveito, a saber, o perdão dos pecados e o fortalecimento da fé. Logo a seguir serão cantados aqui alguns hinos, começando com 21, e se precisar indo até o 118, os cancioneiros dos irmãos têm também ao banco, e ao final lá também ainda temos também mais alguns, se porventura alguém não tiver. Deus abençoe o participar da ceia a cada um. Amém.
Os
hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos nos assentar? Quero convidá-los a cantarmos mais uma canção, o hino de número 193. Fim do culto, partiremos com a santa paz que, na verdade, o Pai nos dá pelo seu Filho Jesus. Quem dos irmãos trouxe a sua oferta e gostaria de fazê-lo durante o cantar do hino está convidado para chegar até o altar. Hino 193. Fazemos com Deus.
realizamos este culto para a honra e para a glória do nosso Deus, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de estar na presença deste Deus, que não somente faz aquilo que Ele cumpre, mas que Ele também, na verdade, sempre ainda nos dá a mais do que aquilo que nós pedimos ou até merecemos. Que todos os irmãos tenham assim uma boa semana com as bênçãos desse nosso Deus. E de forma especial sempre aqueles que nos visitam, sintam-se bem entre nós, e todas as vezes que quiserem junto com a gente louvar ao nosso Deus na casa dele, sempre há lugar, sejam sempre bem-vindos, sempre bem-vindas também. Também agradeço àqueles que nos acompanham de forma online neste culto, e também sempre terças-feiras à noite no estudo bíblico do grupo de oração, a partir das 20 horas. Os avisos da nossa congregação, somente lembrando que o nosso culto não será domingo que vem, que seria o segundo domingo, mas será no terceiro, e ele começa às 10 horas da manhã, aqui. Naquele dia nós vamos ter o almoço, logo a seguir aqui, do aniversário, em comemoração do aniversário da nossa congregação. Então o nosso culto nesse mês não é no segundo domingo que vem, mas no terceiro, e ele começa às 10 horas da manhã. Quem dos irmãos gostaria também de adquirir cartões para esse almoço, para a família, para os amigos, procure o nosso presidente, já temos os cartões à disposição, já podem ser adquiridos, levados e também aí oferecidos para os irmãos, para que também naquela semana, no máximo até quinta-feira, nós tenhamos um retorno daqueles que pegaram os cartões, para sabermos quanto alimento nós podemos ou precisamos preparar. Se porventura alguém pegou a mais e não vendeu, entre em contato com o presidente e avise, porque senão os cartões não voltam, a gente imagina que eles foram vendidos, e depois então acaba sobrando bastante alimento também. Então fica também aí esse convite assim também. Terças-feiras temos um grupo de oração a partir das 20 horas e ele é online. Quem quiser fazer aí também a oferta pelo Pix, e agradecemos aqueles que auxiliam na campanha do quilo, com a doação de 1 quilo de alimento ou mais para aquelas pessoas que vêm aqui na igreja buscar ajuda também. Obrigado também àqueles que sempre nos auxiliam, Pedrinho, Gabriel, na música, bem como aqueles também que abrem a igreja, preparam a ceia, servem ela conosco, puxam o sino, depois fecham a igreja, enfim, a cada um de vocês, que com as suas ofertas a gente mantém a casa do nosso Deus, onde na verdade nós próprios nos reunimos e fazemos uso daquilo que Ele nos dá, porque Ele nos devolve aquilo em bênçãos. Presidente, por favor. Boa noite a todos. Então, como o pastor já falou, aí então